Nesse vídeo a gente vai construir um template que vai permitir gamificar a nossa gestão de tarefas ou de hábitos, transformando-as em missões, e a gente vai poder selecionar um nível de dificuldade para cada uma delas e de acordo com esse nível a gente vai obter uma quantidade de XPs e isso vai alimentar o nosso saldo para que a gente possa resgatar, algumas recompensas. Então eu vou poder aqui tanto definir quantos níveis, quanto também a quantidade de pontos por níveis. Vou poder definir ainda quantos XPs eu vou precisar aqui ter no meu saldo, para resgatar essas recompensas e assim gamificar minha gestão de tarefas ou de hábitos. Esse template eu vou deixar disponível na wiki do canal para que os membros possam já duplicar e começar a utilizar. Uma estrutura que fica interessante também utilizando o modo escuro que vocês vão construir comigo agora. Então, bora lá! Eu vou começar configurando uma página em branco, mas se vocês tiverem uma base de dados de tarefas ou de hábitos que vocês queiram reaproveitar, vocês podem fazer isso. Então eu vou intitular a minha página, vou dar um espaço, adicionar um divisor, também diminuir o tamanho do texto, aumentar a largura e já adicionar um ícone. Dessa vez eu vou utilizar um emoji e vou começar a configurar as nossas bases de dados, que para esse sistema a gente vai precisar de 4. A primeira vai ser a base de dados de missões, que vai poder ser substituída pela sua base de dados de tarefas ou de hábitos. E eu vou chamar aqui de missões. Vou já deletar essa propriedade que eu não vou usar. E vou adicionar aqui algumas propriedades úteis, como por exemplo a data, uma checkbox para a gente marcar o status. Por enquanto só. Agora a nossa base de dados para configurar os nossos níveis. Vou deixar assim, também vou deletar essa propriedade tags. Vou adicionar aqui uma propriedade do tipo número para a gente poder definir os pontos de cada um dos níveis. Vou até já adicioná-los aqui. A gente vai considerar esses níveis como sendo nível de dificuldade das tarefas. Então, quanto mais difícil aquela tarefa, você coloca um nível maior para que a gente tenha uma pontuação maior também. Então, você pode definir quantos pontos quiser para cada um dos níveis. E aí eu vou só adicionar também uma propriedade do tipo fórmula para já dar uma carinha legal para esses pontos. Então, aqui eu vou ter a pontuação. E aí o que eu vou fazer é simplesmente, pegar esses pontos e adicionar aqui na frente um emoji de diamante e também acrescentar, o texto aqui XP. E pronto, a gente vai ter algo desse tipo aqui. Vou só adicionar um espaço também aqui antes do XP. Pronto, agora bem melhor. Agora, para a nossa base de dados de recompensas, eu vou deletar essa propriedade e já vou adicionar, por exemplo, uma propriedade para marcar a data do resgate, o status, Vou colocar aqui, por exemplo, aguardando e aqui resgatada. E esse primeiro, eu vou até deixar esse aguardando como padrão, porque eu não vou precisar desse primeiro, então eu posso até excluir essa opção. E da mesma forma eu vou precisar definir qual a pontuação necessária para que eu possa resgatar. Então, quantos XPs eu vou precisar para poder resgatar cada recompensa. Então, aqui em número, eu vou simplesmente adicionar, por exemplo, aqui já algumas recompensas e vou agora elencar aqui essa pontuação necessária. Então, aqui, por exemplo, 250 para poder comprar um novo livro, 2.000 para o fone novo e 600 para jantar fora. E aí vou adicionar também uma fórmula só para a gente também já configurar nessa visualização em XP. Então aqui eu vou dizer que é o custo e vou da mesma forma, pegar aqui o meu XP, vou adicionar aqui essa informação de XP já com espaço na frente e também aqui adicionar o emoji de diamante. Se você não conseguir adicionar a partir do teclado diretamente, você pode copiar de um outro lugar e colar aqui depois dentro das aspas tranquilamente. Pronto, vou até também adicionar um espaço depois do diamante. E a nossa última base de dados, que vai ser a nossa base que vai identificar o nosso saldo, como se fosse um banco mesmo. Eu vou precisar apenas de uma página e ela já vai identificar o meu saldo. E pronto, por enquanto a gente deixa ela assim. Agora, com as 4 bases de dados necessárias, a gente vai começar a criar as conexões, Então, descrevi algumas missões aqui de forma genérica, mas é importante que a gente possa relacionar cada uma delas a um nível. A nossa primeira conexão vai ser entre a base de dados de missões e níveis. Eu posso criá-la em qualquer uma das databases, Aqui em relação. Já que eu estou em missões, eu vou selecionar aqui
a outra base de dados de níveis. Vou mostrar aqui também na base de dados de níveis e vou adicionar essa relação. Então aqui eu só vou selecionar um nível para cada uma das missões. Então vou só renomear assim. Então, por exemplo, essa missão aqui tem um nível 2, essa um nível 3 e essa última um nível 5 de dificuldade, considerando aqui que eu tenho a maior dificuldade para realizar essa missão Z, por exemplo, né? Seja realmente um desafio para mim. A partir disso a gente consegue ver essa relação nas duas, né? E aí o que eu quero ver também aqui em missões, já que eu já defini o nível, vai ser quantos pontos, quantos XPs eu vou ganhar ao realizar essa tarefa. Já que eu já defini aqui por nível, o que eu vou fazer aqui é obter essa informação. Então eu vou simplesmente adicionar um rollup para que a partir dessa relação, né, com níveis, eu possa aqui extrair essa informação da pontuação. Pronto, vou até deixar aqui já a pontuação que eu vou conseguir a partir da conclusão de cada uma dessas tarefas. E aí, digamos que eu concluí essa tarefa. Vou até deixar essa informação colapsada. E aí, aqui em níveis, eu vou querer visualizar tanto quantas tarefas eu tenho para realizar por nível, quanto também o total de pontos que eu já somei para cada um dos níveis. Então, para a quantidade, eu vou adicionar aqui uma fórmula para a gente obter aqui o total de missões. E aí eu vou poder selecionar essa relação, vou utilizar aqui o filtro para a gente poder, selecionando aqui a variável, né, do nosso status, para a gente visualizar aqui só a quantidade de missões concluídas. Então, com status igual a true. E para obter essa quantidade, eu vou utilizar aqui a função length, que vai me dar aqui esse quantitativo. Então, quando eu salvar, eu já vou ver aqui que no nível 2 eu tenho uma missão concluída. Mas aí eu quero também obter, né, essa quantidade e a quantidade total de missões. Então, eu vou aqui adicionar uma informação. Vou adicionar aqui com o texto, né, essa barra, para a gente ter justamente essa visualização aqui, a quantidade concluídas pela quantidade total. E aí essa quantidade total, ela vai ser justamente a quantidade de missões, né, em geral, independente aqui desse status ser concluído. Então eu vou simplesmente selecionar a nossa relação de missões e a função length. Então aqui eu consigo visualizar, né, todas as missões. Então, por exemplo, aqui no nível 5 eu tenho uma missão, né, mas eu ainda não a concluí. Então, fica dessa forma. Aqui no nível 2, uma de 1. Pronto, a ideia é básica. Tá? Aí, vou só adicionar aqui o título, né, missões, com espaço também e concatenar tudo com o mais para a gente ter essa informação. Eu também tenho achado interessante formatar tudo isso. Eu vou agora adicionar o parêntese em todo mundo, para aqui no final ativar a função style, para formatar todo mundo com o estilo aqui de código. Então, vai ficar dessa forma aqui, acho que fica bem interessante. A gente ainda pode definir a cor, né, desse texto. Então, para que seja algo menos chamativo, eu vou aqui adicionar a informação que eu quero a cor cinza. E agora sim, bem mais agradável. Agora eu vou querer de fato a pontuação total por nível. Então aqui eu vou adicionar uma nova missão do nível 2. Vou também marcá-la como concluída e vou querer esse somatório aqui. Então eu vou adicionar uma fórmula para a gente ter essa pontuação geral. E aqui o que a gente vai configurar é, eu vou também selecionar aqui as missões, vou filtrá-las para a gente obter apenas as missões com status concluída, né? E vou multiplicar a quantidade dessas missões concluídas pela quantidade aqui de pontos que eu vou ganhar por missão. Então eu vou utilizar a função length para obter essa quantidade e vou simplesmente multiplicá-la usando o asterisco por pontos. Então, de fato, aqui no nível 2 eu já somei 60 pontos. E agora eu vou fazer a conexão, né, da nossa base de dados de níveis com saldo. Então, eu vou adicionar a propriedade tipo relação, selecionar saldo e pronto, adicionar a relação. E aí eu preciso que todos os níveis estejam conectados com o nosso saldo. Então, eu vou selecionar aqui saldo e vou definir para todos eles. E assim, aqui em saldo, eu já vou poder obter esse meu total de pontos. Então, eu vou adicionar uma propriedade tipo fórmula para marcar esse total e vou simplesmente selecionar a nossa relação de níveis e vou mapear, utilizando a variável current,
essa nossa pontuação geral e vou calcular a sua soma. Depois, o que eu vou precisar fazer é subtrair os valores aqui resgatados a partir das recompensas. Então, eu vou conectar agora a nossa base de dados de recompensas com a nossa base de dados de saldo, também da mesma forma, e conectar todas as recompensas também ao nosso saldo. Então, todas elas precisam estar relacionadas para que sejam aqui computadas direitinho. Então, aqui, quando uma recompensa for resgatada, a gente vai precisar aqui subtrair essa quantidade de XP do nosso total. Vou até marcar aqui essa data de resgate. Então, utilizando aqui o símbolo de menos, eu vou precisar filtrar, né? Eu não vou querer aqui que subtraia todos esses valores, mas só as recompensas que estão com o status resgatada. Então, eu vou selecionar aqui a minha relação com recompensas, vou utilizar aqui a função filter e a variável current para definir aqui que esse status ele precisa ser resgatada, e aí a gente precisa escrever isso entre aspas e da mesma forma que estiver aqui na propriedade, tá? Então, se alterar aqui, também precisa alterar na fórmula. E aí, a partir disso é que eu vou mapear, utilizando a variável current, selecionando aqui a nossa propriedade XP, essa soma. Então, tudo que eu ganhar, eu vou ter aqui essa soma, menos tudo que eu resgatar. E pronto, a gente está até negativo aqui. Então, digamos, por exemplo, aqui que esse livro foi só 25 XP. Então, eu tinha 60, menos 25, 35. Pronto, vou só personalizar agora esse total para a gente também obter a nossa nomenclatura com o XP. E aqui no início, eu vou até colocar tudo entre parênteses, toda a nossa fórmula anterior para a gente não confundir. Aqui no início eu vou adicionar o nosso diamante, também aqui concatenando com o mais. Vou adicionar um espaço e pronto. Esse é o nosso saldo. Pronto, agora é só a gente personalizar. Para as missões, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui uma visualização de lista, mostrar simplesmente a data, a pontuação e o status, dessa forma aqui, para eu saber quanto eu vou ganhar. Vou ocultar o título e também eu posso até mesmo criar um filtro para visualizar apenas as missões que ainda preciso realizar. Então, eu vou até renomear aqui essa visualização para ter esse ícone, enquanto vou também adicionar uma outra visualização para ter agora esse ícone e visualizar só as que eu concluí. Então, aqui eu vou ordenar para visualizar aqui na ordem crescente, né, a data, enquanto as concluídas eu vou querer ver na ordem decrescente. É legal também a gente adicionar um ícone, né? Então, para que todas as páginas sejam criadas já com o ícone padrão, eu vou criar um modelo. Vou utilizar aqui como ícone essa bandeirinha e pronto, vou defini-lo aqui como padrão. Então, toda nova missão já vai estar com essa bandeirinha e aí eu vou poder configurar. Pronto. E vou ajustar também as outras páginas que já tinham sido criadas antes do modelo, simplesmente selecionando aqui o modelo. Pronto, missões, ok. Para os níveis, eu vou editar essa visualização para que ela seja do tipo galeria e vou colocar aqui para a gente visualizar a capa. Vou deixar o tamanho pequeno, ocultar esse título. E aí a capa, a gente pode adicionar qualquer capa que vocês quiserem. Eu criei as minhas lá no Canva, então eu vou simplesmente adicionar as capas que eu configurei, bem simples, apenas com esse número, com essa fonte, né? Então eu vou adicionar aqui cada uma das capas. Uma coisa interessante, né? Eu criei essas capas e baixei utilizando a função de fundo transparente. Então vocês vão ver quando eu alternar aqui para o modo escuro, como fica legal também essa visualização. Prontinho, níveis, ok. Recompensas, da mesma forma, deixa só eu editar aqui e vou deixar também um ícone sugestivo de níveis, né? Aqui vou colocar missões e aqui vou deixar concluídas. Então, para recompensas, eu vou deixar também uma visualização de galeria. Vou também deixar para a gente visualizar a capa e aí vou definir
a capa, né, de acordo com cada uma das recompensas. Vou deixar aqui visível esse status para eu poder alterar. Vou deixar também aqui esse custo e pronto. Vou ocultar o título. Vou colocar aqui recompensas com o ícone sugestivo também. E vou adicionar algumas capas para a gente já visualizar isso aqui. Vou utilizar aqui o Unsplash. Legal aqui esse. Pronto, eu utilizei as imagens aqui do Unsplash, mas vocês podem adicionar imagens próprias, né? Pegar de fato a foto ali do produto, de onde vocês vão comprar. Agora eu vou adicionar um filtro para eu visualizar só o que eu ainda não resgatei, né? Então, não é resgatada. E vou adicionar uma outra visualização para eu ver tudo que eu já resgatei. Utilizar aqui um ícone legal. E agora é concluída, né? Então, eu consigo visualizar isso. Aqui, eu não vou querer ver o status, eu vou deixar a data, na verdade, aqui disponível, dessa forma. E vou ordenar também, né, no sentido decrescente aqui, para ver os últimos resgates primeiro, enquanto aqui eu não preciso ordenar. E pronto, agora saldo também do tipo galeria, também colocando aqui a imagem de capa, tamanho pequeno. Vou ocultar o título e vou deixar simplesmente aqui esse total disponível. Então, vou ocultar também o título da base de dados e já renomeá-la aqui para saldo. Então, para a capa, eu adicionei uma imagem do Canva, mas aqui eu vou selecionar essa imagem do Unsplash, de um caixa eletrônico. E agora basta que eu organize, né, essa visualização. Então, eu vou ter aqui as missões, vou colocar os níveis logo aqui em cima, utilizando aqui também um divisor com cor. Vou dividir esse espaço aqui para adicionar o nosso saldo. Então, as missões aqui à direita e o nosso saldo à esquerda, mas ele não precisa de tanto espaço. E as recompensas aqui no final. Vou adicionar uma capa que eu também fiz lá no Canva, para deixar um espaço transparente, não ficar em cima aqui do nosso ícone. E aqui em níveis eu vou ocultar esse título e deixar a quantidade de missões. Pronto, agora sim. E vejam, utilizando o modo escuro, como é que fica legal também, ó. E agora é fazer ajustes finos. Por exemplo, eu criaria também um modelinho para cada nível, né? Para a gente ter aqui a bandeirinha da missão do nível 3 na corzinha lá do meu nível 3. Seguindo a lógica que eu criei aqui em cima, eu criaria aqui um modelinho para cada um dos tipos. Posso também configurar botões, né? Para poder fazer esse resgate e ainda já marcar a data também do resgate. Pronto, vocês construíram comigo aí um sistema gamificado para fazer a gestão de tarefas, desafios, hábitos. E eu vou deixar também o link dessa versão que eu deixei totalmente personalizada. E ainda adicionei, né, uma pequena penalidade para quando a gente conclui uma missão fora do prazo estimado. Então, por exemplo, aqui atualizar portfólio, eu ganharia 50 pontos se eu concluísse no prazo. Por exemplo, aqui a gente somou 50 pontos. Mas se na verdade eu concluir fora do prazo, eu vou obter apenas 25 pontos. Então, uma forma simples aí da gente incorporar mais elementos da gamificação aqui. E aqui em recompensas a gente também vai ter esse botão para fazer esse resgate da recompensa automaticamente, atualizando também a data de resgate. E ainda a gente consegue ver aqui só recompensas que estão de fato disponíveis para serem resgatadas. Isto é, as recompensas nas quais aqui, ó, o meu saldo permite de fato comprá-las. Aqui eu tenho indisponíveis, ó. Por exemplo, eu preciso de 2.000 XPs para comprar esse fone novo, e aqui eu tenho esse status de disponibilidade, né, dizendo que está indisponível. Dentro de cada nível a gente consegue também ver de forma organizada, né, essa diferenciação das tarefas que precisam ser concluídas e o histórico de tarefas já concluídas, né, por nível. E aí quando eu for adicionar uma nova seção eu posso selecionar esse botão e depois, né, um modelinho aqui de acordo com o respectivo nível dessa missão. Então, por exemplo, eu quero adicionar uma missão do nível 1. Já defino essa data e pronto. Já tenho aqui
mais uma missão que vai me permitir garantir aí 20 pontos, ou 10 se eu não concluir dentro do prazo. Da mesma forma, a visualização com o modo escuro é bem interessante, né? Que, por exemplo, quando eu resgatar, o saldo já vai ser editado, né? Aqui em recompensas, eu vou ver esse meu histórico de recompensas resgatadas e vou poder seguir aqui adicionando quantas missões necessárias e me desafiando. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que mais vocês adicionariam, né, a esse template para que ele fique ainda mais gamificado, mais divertido, para que a gente possa ser ainda mais produtivo enquanto se diverte. Então curte o vídeo se ele foi útil e até o próximo vídeo.